Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública e, como sempre, trazendo até você assuntos interessantes, assuntos relevantes que podem nos ajudar no nosso dia a dia, com informações que podem facilitar a nossa vida. Atualmente, a gente fala muito, né, nas novas tecnologias, nas inovações, e é muito bom a gente poder perceber como que essas novas tecnologias, essas inovações, elas facilitam a nossa vida, elas trazem benefícios relevantes para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia robótica, né? Uma inovação, uma nova tecnologia que pode ser assim de grande utilidade para todo mundo, e a gente quer entender como esse assunto está aqui em nosso país. Há quase 10 anos, o Brasil começou a dar os primeiros passos no uso de robôs em centros cirúrgicos. Uma das primeiras especialidades a fazer uso dessa tecnologia foi a urologia, com as cirurgias de próstata. Contudo, hoje, no Brasil, já se conta com uma série de robôs nos centros cirúrgicos. Para saber mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o doutor André Berger, ele que é o urologista e também coordenador do núcleo de cirurgia robótica do Hospital Moinhos de Vento. Ele vai nos dar um panorama da posição da cirurgia robótica no Brasil e nos ajudar a entender como que funciona esse mecanismo. Doutor André, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua presença conosco aqui no Conversa Pública. Olá, tudo bem? Privilégio é todo meu, muito obrigado pela oportunidade. E realmente vai ser uma honra conversar com você a respeito desse assunto que me fascina tanto, que é a cirurgia robótica e as inovações em medicina. Aham. Muitas vezes a gente acaba olhando para temas como esse como se fosse quase um mito, né? Uma coisa que gera medo, uma coisa que gera preocupação, porque, afinal de contas, a primeira coisa que a gente pensa, um robô nos deixa na mão de máquinas simplesmente, ou ainda a gente tem um humano que pode estar controlando essa máquina e comandando de fato esse processo. Por isso que a minha primeira pergunta para o senhor como é que acontece, né, essa questão da cirurgia robótica? Não, essa pergunta é muito importante, né? E a gente realmente precisa esclarecer esses conceitos. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de cirurgia robótica em medicina, a gente tem dezenas de companhias que já desenvolveram sistemas robóticos ou estão desenvolvendo outros sistemas robóticos, seja para indicações gerais, né, como são os robôs que eu uso, né, para o tratamento dos cânceres urológicos, seja para indicações específicas. Eu vou dar alguns exemplos para você. Tá? Então, a gente tem uma companhia que trabalha com planejamento e execução de cirurgias ortopédicas, que é o robô Rosa, por exemplo. A gente tem, na minha área de urologia, uma empresa que trabalha com um robô específico para tratar o aumento benigno da próstata, que se chama aquablação, em que, de forma automatizada, a gente acaba dissolvendo parte da próstata com água, né, com um jato de água bem forte. Nessa situação da aquablação, a cirurgia é realmente automatizada. O cirurgião ele vai lá, ele faz o planejamento, aperta num botão e a execução é toda pelo sistema por robô. Porém, nesse sistema robótico que eu uso para cirurgias da próstata, para cirurgias do rim, para cirurgias da bexiga, o sistema ele não é automatizado. Ele faz uma interface entre o cirurgião e o paciente. Obviamente, dando capacidade técnica superior para que a cirurgia seja menos invasiva e mais precisa. Então, cirurgia robótica que a gente descreve hoje, com o robô Da Vinci, com o robô Versus e com o robô da Medtronic, o Hugo, que são os aprovados no Brasil, funciona da seguinte maneira. A gente tem alguns furinhos no abdômen do paciente, a gente tem os instrumentos robóticos entrando por esses furinhos. Esses instrumentos robóticos eles estão conectados, em geral, em 4 braços robóticos, e esse carrinho do robô, onde tem os braços robóticos, está conectado por cabos num console.
e o cirurgião ele fica sentado dentro da sala de cirurgia, no console do robô, em que ele tem uma visualização em 3 dimensões e alta definição. Ele tem controles manuais ou joysticks, que ele faz o controle dos braços do robô, e ele tem pedais também, que ajudam na manipulação da câmera, na manipulação das energias que a gente vai usar durante a cirurgia. Então, resumindo a sua pergunta, a cirurgia robótica é realizada pelos robôs, em que a gente tem esse conceito mais amplo de cirurgias em urologia, cirurgia torácica, cirurgia geral, ela não é feita de maneira automatizada. Ela precisa de cirurgião e cirurgião experiente para que a gente consiga realmente explorar todos os benefícios que a tecnologia pode nos conceder. E como é que está o nosso país? Como é que está o Brasil em relação a essa nova tecnologia, ao uso dos robôs? Você colocou muito bem, né? O primeiro robô chegou no Brasil em 2008. Né? Nos Estados Unidos, essa tecnologia foi aprovada em 2001. Então, o primeiro robô chegou no Brasil em 2008 e foram 2 plataformas que chegaram em São Paulo. No Sírio e no Einstein chegaram mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Por muito tempo, o desenvolvimento da cirurgia robótica ficou um pouco congelado no Brasil por causa, fundamentalmente, de custos, né? Outra barreira que a gente tem são os treinamentos. Nos últimos 3 a 4 anos, óbvio que a gente teve algum impacto da pandemia atrasando um pouco o progresso da cirurgia robótica, a implementação de programas no Brasil, a gente teve um crescimento exponencial dessa tecnologia. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem cerca, ou talvez um pouco mais de 100 sistemas instalados aqui no Brasil. E esse grande crescimento se deu realmente nos últimos 3 ou 4 anos. Então, de 2008 até 2015, 16, 17, a gente ficou um pouco engessado e depois, né, com realmente a solidificação dessa tecnologia, com resultados em grandes estudos internacionais, com o retorno de profissionais dos Estados Unidos para cá, com o investimento dos hospitais brasileiros, principalmente os hospitais privados, mas também algumas instituições de ensino, a gente tem o crescimento da cirurgia robótica no Brasil. Mas para você ter um panorama, nos Estados Unidos somente a gente tem mais de 3.000 sistemas robóticos instalados. No Brasil a gente tem cerca de 100. Então tem muito espaço ainda para crescer aqui no nosso país, sim. O senhor colocou aí uma questão de custos, né, investimentos, para que a gente possa ter uma expansão mais rápida, embora tenha um traçado aí bem acelerado nos últimos anos, né, de crescimento desses equipamentos aqui no país, mas é importante que a gente sempre leve em conta a questão de custo-benefício. Eu estou aqui conversando com o doutor André Berger, ele que é urologista e cirurgião do Hospital Moinhos de Vento, que são instituições e profissionais que estão na linha de frente da questão das cirurgias robóticas em nosso país. E ele vem nos ajudar a entender esse mecanismo, vem nos ajudar a conhecer um pouco mais esse processo, para que a gente, em entendendo, em conhecendo, possa utilizá-los com muito mais tranquilidade. Doutor André, o senhor citou alguns hospitais, né, o Einstein e outros hospitais que o senhor citou, são hospitais de ponta. Esse sistema, ele já tem alguma disponibilidade para o sistema de saúde do Brasil, para pessoas que tenham menos posses financeiras? Sim. Então, um exemplo disso é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em 2013, nós instalamos o primeiro robô em hospital universitário do Brasil. E como é sabido, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre atende predominantemente SUS. Obviamente, por uma questão de priorização de recursos, essa cirurgia não é oferecida de maneira disseminada para os pacientes SUS nessas instituições. Mas a gente tem algumas iniciativas. Então, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um, o INCA, no Rio de Janeiro, é um outro hospital público que tem essa tecnologia. O Hospital de Câncer de Barretos, que tem muito dinheiro de filantropia também, é uma instituição que apostou nessa tecnologia. E tem estudos de viabilidade econômica e custo-efetividade, sim, inclusive para tentar implementar essa tecnologia de maneira mais consistente
no sistema público brasileiro. Mas com relação ao que você colocou dos hospitais privados, né, tem vários hospitais privados, inclusive, né, em outras capitais, em outras regiões do país e também em cidades do interior que acabaram adotando a tecnologia robótica justamente por aqueles benefícios gerais, né, de menos invasão, com menos sangramento, menos necessidade de transfusão sanguínea, alta mais precoce, retorno mais rápido para as atividades normais e, em algumas situações específicas, até um benefício oncológico e funcional quando comparado à cirurgia convencional também. Essa era exatamente a minha pergunta na sequência, né? Quais os benefícios da cirurgia robótica, tanto para o paciente quanto para o cirurgião, né? Então, o senhor já deu destaque a isso, né? É uma cirurgia que, com certeza, ela vai propiciar, inclusive, um menor tempo desse paciente no sistema hospitalar, né? O que com certeza, uma vantagem significativa, não é mesmo? É muito importante, né? Essas cirurgias minimamente invasivas, elas realmente estão mudando a história da recuperação dos pacientes cirúrgicos, né? Então, mesmo para cirurgias grandes, mesmo para cirurgias de alta demanda, tanto de capacidade metabólica do paciente, como de capacidade do cirurgião, a cirurgia robótica tem um papel muito importante. Então, esse conceito primeiro, né, que a cirurgia robótica traz vantagens muito grandes em relação à cirurgia laparoscópica, né? O cirurgião tem uma visão em 3 dimensões, alta definição, ele mesmo controla a sua câmera, a cirurgia é feita com cortes pequenos, a gente usa instrumentos que têm uma flexibilidade maior do que a nossa própria mão, né? Então, com isso, além de fazer uma cirurgia menos invasiva, com menos dor, menos sangramento, menos transfusão sanguínea, alta precoce, retorno mais rápido às atividades, a gente faz uma cirurgia mais precisa. E eu vou falar da minha área especificamente. E como você colocou, a cirurgia urológica foi responsável por impulsionar a cirurgia robótica. E por quê? Se a gente for ver, o câncer de próstata é o câncer mais frequente em órgãos sólidos em homens, né? A próstata, anatomicamente, fica numa posição difícil, né? Ela fica na pelve do paciente e a gente tem em volta da próstata estruturas que vão ser muito importantes do ponto de vista funcional. E quais são as funções que estão associadas aos tecidos em volta da próstata? As ereções e também o controle urinário, a continência, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. A cirurgia do câncer de próstata, ela precisa ser precisa do ponto de vista milimétrico, né? Então, se a gente retira a próstata com margens livres, ou seja, a gente retira a próstata por inteiro sem deixar o câncer para trás, obviamente a gente aumenta demais a chance de cura do paciente. Ao mesmo tempo, se a gente chegar bem perto da próstata e conseguir preservar com qualidade os tecidos em volta da próstata, o paciente, além de ter uma recuperação mais rápida do ponto de vista funcional, ou seja, do ponto de vista de controle urinário, não ficar tendo incontinência, não ficar perdendo urina, do ponto de vista de manutenção de capacidade sexual, a gente também vai ter um ganho muito importante, né? Então é por isso que a cirurgia robótica decolou muito quando os urologistas encamparam esses procedimentos, né? Porque realmente se provou benefícios tangíveis da aplicação dessa tecnologia, né? Então, realmente, o impacto foi muito grande, né? Hoje em dia, para você ter uma ideia, estatisticamente, a gente consegue provar isso, né, em séries retrospectivas e também prospectivas. A chance, e vou dar o exemplo da minha casuística pessoal, que são mais de 4.500 casos. A gente tem hoje, né, uma chance de mais de 90% de retirar o câncer por completo, uma chance de virtualmente 100% de manter a continência dos pacientes que não foram tratados antes com outro tipo de tratamento para câncer de próstata, e a gente tem uma chance de preservação das ereções em torno de 90%. Esses são números que realmente a gente não via nas séries históricas de cirurgia aberta, com todos os benefícios da cirurgia minimamente invasiva.
Menos dor, Uhum. menos sangramento, recuperação mais rápida. Eu acho extraordinário e isso traz, a sua fala nesse momento, para mim, traz mais um motivo assim da importância da gente estar falando sobre esse tema, porque a gente sabe que a questão do câncer de próstata é um câncer que acomete tantos homens, é o que mais acomete, né, os homens do nosso país, que os homens ainda têm alguma restrição, algum às vezes preconceito de cuidar desse problema, e quando a gente pode apresentar para eles soluções que elas são nesse nível de qualidade e de resultado que o senhor está colocando aqui, eu acho que isso pode incentivar muito mais a você, homem, que ainda tem algum receio de cuidar e de enfrentar o problema do câncer de próstata, né, a se sentir mais encorajado a buscar um profissional e cuidar, né, com mecanismos de tratamento que são mecanismos seguros e que garantem a você aquilo que talvez mais lhe preocupe, que é a questão da qualidade, né, durante o sexo, que é a questão da incontinência urinária, problemas que acabam sendo comuns em outros tipos de cirurgia. Doutor André Berger, urologista e cirurgião do Hospital Moinhos de Vento, trazendo aqui informações para a gente preciosas. Doutor André, a gente fala muito, né? E, como o senhor já colocou, a cirurgia de próstata foi a que impulsionou essa questão dessa tecnologia ou dessa técnica da cirurgia robótica. Que outros problemas de saúde podem ser tratados através da robótica e para onde o Brasil caminha? Essa tecnologia é a tendência da cirurgia no nosso país? Essas perguntas são muito importantes, né? A gente falou do câncer de próstata, como você colocou muito bem, é o câncer mais prevalente. Cada ano no Brasil, 65 mil homens são diagnosticados com câncer de próstata, para você ver o impacto disso, né? Mas na urologia especificamente, sim, nós conseguimos usar a cirurgia robótica para quase todas as cirurgias de câncer intraabdominais, né? Então, exemplo, o câncer de rim, né? A cirurgia robótica, ela traz esses benefícios da cirurgia minimamente invasiva e também faz com que a gente consiga, de maneira mais consistente, fazer cirurgias mais preservadoras do rim. Então, quando você tem um tumor no rim, muitas vezes você pode retirar somente o tumor e preservar o resto do rim. E a cirurgia robótica, ela faz com que isso aconteça com mais frequência e para casos mais complexos também. Outra aplicação é a cirurgia do câncer de bexiga, que é uma das mais complexas que a gente faz na urologia. Por quê? Porque a gente tem que retirar a bexiga e depois fazer uma reconstrução do trato urinário, né? O que não é uma coisa tão simples assim, né? Mas com a cirurgia robótica a gente consegue fazer tanto a retirada da bexiga, dos gânglios linfáticos, mas também a reconstrução, fazer inclusive novas bexigas com o intestino totalmente por via robótica, totalmente através de cortes pequenos. Outras especialidades que usam a cirurgia robótica também, cirurgia geral, então as cirurgias de câncer de intestino, câncer de esôfago, câncer de estômago podem ser feitas assim. A gente tem as cirurgias torácicas, então cirurgias de câncer de pulmão podem ser feitas por via robótica também. A plataforma robótica da Vinci ou Versus ou o Medtronic pode ser feita por via transoral, então aqueles tumores de base de língua eles podem ser abordados por via robótica também, né? E a gente tem indicações benignas, né? Não só para câncer. Exemplo, na urologia, quando a gente tem próstatas muito grandes, a gente não quer retirar a próstata inteira, quer retirar somente a parte que está crescida e causando sintomas obstrutivos, a gente também pode usar a cirurgia por robô. Qual que é a perspectiva no Brasil hoje, que você colocou, né? A perspectiva no Brasil hoje é cada vez mais a gente ter sistemas robóticos à disposição nos diferentes hospitais. Porque isso, né, a gente está tendo uma redução do custo, apesar de ainda ser um custo elevado, e a gente está tendo mais cirurgiões treinados no Brasil. Então, cada vez mais a gente vai ver plataformas robóticas sendo instaladas nos nossos hospitais e mais cirurgiões oferecendo isso para os seus pacientes, né? Então, é uma tendência sem dúvida nenhuma. E não só esses sistemas robóticos gerais, né? Como eu falei para você,
a gente tem no Brasil plataformas aprovadas para cirurgias ortopédicas, né, como o RoboRosa. A gente tem plataformas para planejamento de neurocirurgia, né, de tumores cerebrais ou outros problemas que acometem o sistema nervoso central. Então, cada vez mais a gente vai ter mais sistemas robóticos para diferentes aplicações no dia a dia dos nossos hospitais. Dentro dessa gama, né, desse segmento das cirurgias benignas que o senhor destacou, um tipo de cirurgia, como, por exemplo, cirurgia bariátrica, que, na verdade, tem uma importância enorme, né, no sentido do tratamento da obesidade, que é um problema que cresce aí e é tão complicado, né? Também em nosso país, no resto do mundo, mas também em nosso país, se aplica a robótica para bariátrica? Muito bem colocado, né? A obesidade é um problema endêmico, mundial, né? Então, há uma tendência, né, das pessoas ficarem mais pesadas, né, e isso acabar atrapalhando tanto a longevidade como a qualidade de vida das pessoas, né? E a obesidade, ela não vem sozinha, em geral, ela vem com outros distúrbios metabólicos associados, né, como diabetes, né? Então, a cirurgia bariátrica tem um papel muito importante para auxiliar esses pacientes que têm problema de obesidade a controlarem o peso e evitarem outros problemas, né? Obesidade, diabetes aumenta o risco de problemas cardiovasculares. Então, é uma chance muito maior dos pacientes terem infarto, pacientes terem derrame. Então, a cirurgia robótica, sim, se aplica à cirurgia bariátrica, né? E está sendo utilizada, sim, né? Como a cirurgia laparoscópica também é utilizada para a cirurgia bariátrica. Então, com certeza, é uma indicação e a gente tem várias iniciativas, inclusive com programas educacionais para cirurgiões que trabalham especificamente com isso, serem treinados para fazerem cirurgia robótica no paciente obeso. Doutor André, essa cirurgia robótica, ela pode ser feita à distância? Essa é uma pergunta bem empolgante e bem desafiadora, para falar a verdade, né? Então, a cirurgia robótica ela já foi feita à distância, há vários anos atrás, como uma prova de conceito. Então, o cirurgião ele estava na torre da AT&T em Nova York e acabou fazendo uma cirurgia de retirada de vesícula biliar no paciente que estava em Paris, né? E isso aconteceu por volta de 2005, 2006, por ali, tá? Como uma prova de conceito. Por que prova de conceito? Primeiro, que os sistemas robóticos não estavam tão desenvolvidos naquela época. Segundo, para você garantir essa transmissão de dados, é muito caro, né? Você precisa de linhas seguras, linhas que não vão ter delay, né? Então, o custo para fazer isso era proibitivo. Outras iniciativas, né, do uso da internet, né, internet normal, no mundo da cirurgia robótica já são presentes no dia a dia. Exemplo, né, você tem a questão do treinamento. É muito importante você treinar bem os cirurgiões para que os desfechos para os pacientes sejam melhores e se tenha mais segurança também no procedimento. Normalmente, o cirurgião ele viaja, às vezes muda de cidade, muda de país, para auxiliar um outro cirurgião que não tem tanta experiência fazendo o procedimento. Mas já foi validado que a mentoria à distância é uma coisa segura. Então, isso a gente já faz de maneira relativamente constante. Bacana. Como utilizar a nova tecnologia, principalmente as redes 5G, né, que barateiam a disseminação dos dados, a rede fica mais confiável e a transmissão de dados fica numa velocidade aceitável para um procedimento cirúrgico. Então, tem iniciativas, principalmente na China, né, em que foram feitos casos à distância, né? Primeiro, em modelos animais, né? Para que a gente consiga chegar com segurança para fazer cirurgia à distância. Então, um outro dado importante, quando a legislação brasileira foi trocada durante a pandemia para autorizar a telemedicina, as consultas, ela também já prevê a telecirurgia. Então, essa é uma realidade que não está tão distante assim. Eu acho que a gente já tem capacidade tecnológica para isso, na verdade. Que a gente precisa ter a segurança necessária e as regulações necessárias também.
Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco, doutor André. Preciosa a nossa conversa. A gente já está chegando ao final do nosso programa. Talvez eu tenha várias perguntas que eu acabei não fazendo, mas quero lhe agradecer a sua presença e participação. Sua mensagem final para o nosso telespectador, por favor. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que você deixa os entrevistados muito à vontade, então parabéns por isso. Realmente, isso é uma questão de talento, né? Então, agradeço demais. Com relação ao que a gente conversou aqui, né, eu queria dizer, tanto para os pacientes como para os colegas, que realmente a cirurgia robótica é uma tecnologia que está aqui para ficar. Cada vez mais ela vai ser empregada nos nossos hospitais. Para os pacientes, eles podem ter a confiança, né, que essa tecnologia é segura, é testada, e para os colegas médicos, para os colegas cirurgiões, eu aconselho que se procure esses programas de treinamento, porque certamente vai ser uma valência muito procurada pelos pacientes no futuro. Concordo plenamente. E mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigada a você também, querido telespectador, que ficou conosco nesse momento, e até a próxima.